A dipirona e o ibuprofeno, eles não são indicados no período neonatal, mas em algumas situações a gente tem pacientes que ficam muito tempo internados na UTI neo e que, por falta de vaga em UTI pediátrica, falta de leito em enfermaria, ou então porque a doença de base é uma doença muito específica da neonatologia e a equipe já está acostumada, né, a manejar, esses pacientes acabam ficando mais tempo conosco e a gente acaba muitas vezes tendo um padrão de prescrição também com dipirona. Na pediatria, o protocolo de analgesia é outro. Então, é importante que vocês conheçam as diferentes escalas pediátricas. Cada hospital usa uma escala diferente. A gente, no Clínicas, usa a escala CHIPS, basicamente. Tem outras escalas também que são usadas, né? A escala na UTI pediátrica é outra, então vai depender também da faixa etária do paciente. Eu trago aqui um exemplo para vocês, que é essa escala onde a gente tem as carinhas, né? Então, quando os pacientes não conseguem referir a dor deles porque eles são muito pequenos, eles acabam dentro de uma régua, né? Onde a gente tem a criança, né? O smile, né? A criança ali feliz, né? E depois as carinhas tristes, até a carinha mais triste para a dor mais grave, né? Mais severa, a gente consegue avaliar, então, qual o grau da dor da criança para poder ver qual o melhor analgésico a ser escolhido. Então, muitas vezes a gente tem prescrições médicas que têm paracetamol, que tem um opioide também prescrito, vários analgésicos para dores diferentes. E, nesse caso, o farmacêutico precisa fazer uma avaliação para ver se essa prescrição, ela faz sentido. Então, será que precisa ainda essa morfina ficar prescrita? Essa morfina, ela está a ser necessária e o paciente não precisou usar nas últimas 24 horas. E ele tem já algum outro medicamento fixo e a escala da dor dele é uma escala de dor zero. Ele não está com dor e ele já tem medicamento fixo. Ou então ele está com uma dor leve, ele não está precisando de resgate, né? Então é muito importante que a gente faça esse acompanhamento, né, do protocolo de analgesia para tentar desprescrever, né, e evitar medicamentos que são desnecessários na prescrição. Muitas vezes também pode ser necessário o contrário. A gente tem um paciente que está usando morfina, numa determinada dose, uma morfina contínua, endovenosa, e ele começa a fazer repique com uma certa frequência. Então, ele usa a morfina extra, com bastante frequência. Bom, está na hora de revisar essa infusão contínua e, quem sabe, aumentar a dose da infusão contínua, porque o paciente realmente está com dor e a gente precisa pensar numa outra estratégia para evitar que ele tenha dor. E eu trago aqui para vocês um exemplo de vias e doses na administração de opioides. Então, como vocês podem ver ali no quadrinho vermelho, a morfina, quando ela é usada por via oral, ela tem uma dose que é diferente da morfina intravenosa. Então, na morfina oral, a gente usa de 0,15 a 0,3 miligrama quilo, e na morfina intravenosa, a gente usa de 0,05 a 0,1 miligrama quilo. No momento que existe a troca da via intravenosa para a via oral, pode haver algum tipo de erro de prescrição. Então, é importante que a gente fique de olho nas trocas, né, de vias de administração. Além disso, tem a questão da equivalência em gotas, que é super importante. Muitas vezes a equipe médica esquece que nem todo ml equivale a 20 gotas. Nesse caso, a morfina, a solução oral, que 1 ml corresponde a 10 miligramas, 1 ml vai corresponder a 32 gotas. Então, essa equivalência em gotas vai ser bem importante que o farmacêutico clínico saiba para poder fazer essa avaliação da dose que foi prescrita, né? Ainda no protocolo de analgesia, uma coisa que é muito importante é a gente conhecer quais os medicamentos que são disponíveis na nossa unidade, e quais que também tem no mercado disponível, para poder reavaliar qual
quais os nossos medicamentos padronizados, né, e quem sabe inserir um novo medicamento, né, como é o caso do paracetamol endovenoso, né, que para a gente tem feito uma diferença muito grande. A gente tem conseguido ter uma redução no uso de opioides bem grande nos pós-operatórios. É muito importante que o farmacêutico conheça, então, quais são as apresentações disponíveis e as vias de administração. Então, tem alguns medicamentos que podem ser usados por via intranasal, o fentanil é um deles. Então, existem outras alternativas, além da via enteral, além da via parenteral, para alguns medicamentos. A gente também precisa conhecer qual a indicação dos analgésicos, conforme o tipo de dor, a situação do paciente, a faixa etária. Então, existem alguns medicamentos, como é o caso de gabapentina, de pregabalina, que podem ser usados, né, em dores crônicas, que são bem importantes da gente conhecer. E também conhecer quais as reações adversas mais comuns desses medicamentos e quais são as interações medicamentosas mais relevantes. Esses dias eu tinha um paciente que estava usando de pós-operatório, né? Que estava usando paracetamol endovenoso e aciclovir. E os dois endovenosos, né, lá na UTI neonatal. Então, a gente sabe que eles são incompatíveis em Y, então é importante que eu revise quais são os acessos venosos do paciente, se ele tem um acesso monolumen, bom, qual é o horário que está aprazado, o aciclovir e o acetaminofém, né, então é muito importante que a gente faça essa avaliação junto com a enfermagem, veja os aprazamentos, para evitar qualquer tipo de incompatibilidade entre os medicamentos. Além da aplicação da farmácia clínica através de protocolos pontuais e do acompanhamento, né, do paciente, a gente pode fazer simplesmente a revisão da prescrição médica, que é o que se costuma fazer na grande maioria dos hospitais, né, onde não tem uma grande quantidade de farmacêutico clínico, ou um farmacêutico clínico específico para a população pediátrica. Então, a gente acaba começando, digamos que, do final. Então, a gente olha a prescrição médica, a gente avalia ela e verifica que existem algumas coisas que não estão se encaixando. Ah, mas essa dose está muito alta para esse peso, então acaba entrando no prontuário, revisando, entrando em contato com a equipe, né, e entendendo por que aquela dose realmente é proposital, ela está mais alta, porque é um antibiótico que é para cobrir sistema nervoso central, bom, é por isso que a dose está mais alta. Mas depois, será que essa dose pode baixar quando sair os exames laboratoriais? Então, essa revisão da prescrição acaba sendo feita antes. Só que muitas vezes são muitas prescrições para revisar, né? Então, a gente acaba meio que fazendo como se fosse uma triagem, né? A gente avalia de uma forma geral aquela prescrição e acaba focando realmente só naquilo que é muito diferente, né? Então, a revisão da prescrição, ela pode sim nos auxiliar no direcionamento do acompanhamento do farmacêutico. Então, aquelas prescrições de pacientes que parecem mais graves, que têm mais discrepâncias, ou medicamentos que são incomuns, medicamentos de alto custo, antimicrobianos. Então, é por aí que vocês podem iniciar o acompanhamento, né, e a revisão.